fala em vocês, tá bom? Eu vou tentar dar um tempo. Boa tarde, mais uma vez aqui, na hora 13 agora, segunda-feira, 1º de março, um momento político. Vamos debater aqui quem ganha com as privatizações dos bancos públicos. A semana passada esteve aqui o Nilson Souza, que falou sobre a Caixa Econômica Federal, e hoje vamos falar sobre a privatização do Banco do Brasil. E vai estar aqui comigo, como sempre, meu parceiro Enéas, que vai entrevistar o Luiz Cláudio Marcolino. Conheci o Luiz Cláudio Marcolino, presidente dos sindicatos bancários, depois deputado estadual e agora vice-presidente da CUT estadual. Antes de passar a palavra para meus companheiros aqui, vamos colocar aqui uma reflexão, uma provocação. Mais de 254 mil mortes com a Covid. Esse país foi exemplo para o mundo nas vacinações de toda a sua população. Sendo exemplo, e infelizmente um governo genocida, né, que está levando aí à morte de milhares de pessoas. Então, quem está me ouvindo, se cuide, use máscara, faz a higiene das mãos, mantenha a distância, se cuide, né, porque nós vamos vencer essa situação, nós precisamos também ter responsabilidade pública com as políticas públicas. Vou passar a palavra aqui para o Luiz Cláudio Marcolino. Marcolino, ele está distante de nós aqui, sem imagem, mas está nos ouvindo. Marcolino, quem é você? Por você mesmo, Marcolino, se apresente para a gente. Tá, boa tarde, professor Matias, professor. Boa tarde, Enéas Soares. Eu sou aqui Luiz Cláudio Marcolino, atualmente vice-presidente da CUT de São Paulo. Queria já agradecer aí, professor Matias, pelo convite, conversar um pouco sobre esse desmonte que não só o governo federal vem fazendo nas empresas públicas, mas também no governo do estado de São Paulo. Muito obrigado pelo convite, estamos aqui à disposição. Estou com um probleminha técnico aqui, que a minha imagem não está conseguindo abrir aqui no celular, mas a gente consegue conversar um pouco com vocês aqui no dia de hoje. Legal, muito obrigado. Enéas, fica à vontade, se apresenta também, Enéas, fica à vontade. Ok. Bom, eu sou Enéas, sou professor também, viu, Marcolino? Eu fui chefe de gabinete da Cida Pérez, lá na Secretaria de Educação, e também fui militante sindical, e estamos aí juntos na luta há muito tempo. Eu te acompanho sempre, né? Você é uma figura pública conhecida. Então é isso, eu sou Enéas, professor e militante do PT, estamos juntos e gostaria hoje de conversar, né, assim como nós conversamos com o Nilson, sobre essas questões todas que estão acontecendo na área aí, bom, do Brasil como um todo, que é impossível falar de uma coisa sem falar de outra, mas mais em particular no sistema bancário. Eu não sei se o Matias me permite, Matias. Fica à vontade, Enéas, fica à vontade. A gente tem visto na imprensa que o Banco do Brasil tem um processo de demissão em massa aí de mais de 5 mil pessoas. A gente tem visto também que o próprio presidente do Banco do Brasil está colocando, não quer continuar, e fala-se em privatização generalizada. E como a gente já conhece a história um pouco do sistema bancário, eu me lembro, né, como professor antigo que sou, eu me lembro do Banespa, que venderam aqui, né, o Quércia que vendeu o Banespa, eu me lembro, acho que foi ele que privatizou o Banespa na época. A Caixa Econômica Estadual, que existia, que depois foi vendido, acho que, para o Banco do Brasil, enfim, a Caixa Econômica, né, Federal, que está aí em processo de privatização mais claro, e o Banco do Brasil nessa situação que eles falam em demissão de um número grande de pessoas e privatização. Mas é isso que a gente queria ouvir um pouco de você. Você que está aí dentro, né, que acompanha profundamente o sistema bancário brasileiro, o que é que você pode dizer para nós, para nós que estamos no dia a dia, né?
eu, Matias, provavelmente, temos conta lá no Banco do Brasil. Será que a gente vai, daqui uns dias, vamos entrar lá no Bradesco, alguma coisa assim? O que você diz para nós, tudo isso? Libera o microfone, Marcolino. Oi, Matias, está liberado. Pode falar. Então, eu não estou ouvindo o Enéas Soares. Ah, tá ok. Ele está perguntando, ele contextualizou. Está me ouvindo, Marcolino? Estou ouvindo, pode falar. Ele contextualizou as privatizações que já houveram do Banespa, da Caixa Econômica Estadual, né? E falou aí dos avanços da Caixa Econômica Federal e está trazendo agora do Banco do Brasil as demissões que estão havendo voluntárias. É para você comentar isso para a gente. Legal. Fique à vontade. Eu acho que é importante, viu, Matias, também Enéas, falar um pouco da importância hoje das empresas públicas, tanto no país, né, quanto no estado de São Paulo. Nós passamos por um período de desmonte, né, tanto, né, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, né, a venda do Banespa, do Benge, do Banestado, do BEG, né, de bancos importantes da nossa Caixa, aqui no estado de São Paulo e no país inteiro, que foi um processo de desmonte, né, na época ainda do Fernando Henrique Cardoso, como presidente do Brasil, ele desmontou as principais empresas públicas, né, do nosso país, e aqui no estado de São Paulo nós perdemos empresas importantes também, né, perdemos a Eletropaulo, perdemos a Sabesp, né, a própria CESP no processo também de desmonte, né, o metrô, já tem o metrô uma parte privatizada. O que é importante que as pessoas entendam da importância de você ter empresas públicas no nosso país? Quando a gente olha para uma Petrobras, né, um Banco do Brasil, ou mesmo um metrô, né, ou você pega a estrutura da Sabesp, a estrutura da Eletropaulo, o que acontece com isso? Para a construção de empresas importantes como essa, porque são empresas de infraestrutura, né, são empresas que são responsáveis, né, no caso da hidrelétrica, agora mesmo no caso da Eletrobras, que pega todo o sistema, né, de eletricidade no país, tanto na produção como na geração de energia, né, no caso do petróleo, da Petrobras, dos bancos, são empresas estratégicas, que não é só aqui no Brasil que tem, o mundo inteiro tem hoje, né, empresas estratégicas, estatais, empresas públicas, que ajudam no desenvolvimento, né, do país. Né? Ele cria a condição de os demais setores econômicos, né, do país poder fazer investimento com segurança. O que nós estamos vendo agora aqui no Brasil, né, primeiro lá atrás o governo FHC, né, durante o governo Lula, nós tivemos um processo de investimento, o Banco do Brasil, a Caixa, a Petrobras, os Correios, né, eles tiveram praticamente um crescimento do seu patrimônio, tiveram um crescimento da sua rentabilidade, né, tiveram uma ampliação, né, do seu papel social. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal, né, ela tem hoje um papel importante na infraestrutura, no projeto de habitação, né, no investimento, né, que nós falamos hoje, né, da estrutura educacional, no investimento no esporte, quem faz é a Caixa Econômica Federal, tudo aí a partir, né, da Caixa Econômica Federal e também da estrutura das loterias. No caso do Banco do Brasil, hoje o Banco do Brasil é o banco que tem o maior peso, né, na agricultura no país, hoje é o Banco do Brasil. Né? Ele tem um apoio fundamental, região norte, nordeste, centro-oeste, chega a quase 90% do crédito agrícola que tem nessa região vem do Banco do Brasil. O Pronaf, nós estamos falando aí numa ordem aí de quase 30 bilhões de reais entre investimento e custeio no Pronaf, no Plano Safra desse ano, só na parte da agricultura familiar, e quem libera esse recurso é o Banco do Brasil. Né? O Banespa, quando ainda era um banco público, era um banco importantíssimo, não só na agricultura, no desenvolvimento do estado de São Paulo, né, a partir do recurso que liberava, né, para as prefeituras, obras de infraestrutura. Então, o banco ele tem um papel fundamental. E o que o governo do Bolsonaro tem tentado fazer agora, também o governo Dória, o governo Alckmin, o governo passado do estado de São Paulo, é ir desmontando essa estrutura de empresas públicas no nosso país, e com isso nós perdemos aquilo que nós investimos. Porque todas essas empresas, todas elas, né, foram pagas com dinheiro nosso, né, com o dinheiro dos nossos impostos. Só que quando vai vender uma empresa como essa, vai desmontar empresas importantes como o Banco do Brasil ou a própria Caixa Econômica Federal, né, o governo não quer ouvir
ele não quer sequer seguir a lei, porque a lei determina que qualquer privatizações federais, inclusive agora no caso da Eletrobras, teria que ouvir, né, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, os senadores, tinha que ter um debate com a sociedade. Eles estão tentando, então, vendendo empresas públicas, sequer sem ouvir o povo, sequer sem ouvir o Congresso Nacional. Ô Marcolino, primeiro eu quero aqui agradecer a presença do Nilson, da Bia, do Ricardo Pinto, da Maria Lúcia, né, que estão chegando aqui com a gente. O Nilson, no debate que nós fizemos com ele na segunda-feira, ele caracterizou o desmonte desses bancos, né, como você retomou, e a questão da falta de investimento, né, inclusive na perspectiva aí da renda emergencial, que nem o banco queria pagar o auxílio, e eu passo nas ruas e vejo aquelas filas enormes na Caixa do Banco Federal, filas enormes, né? E o pessoal fala de cuidados com a pandemia. Ô Marcolino, fala um pouco pra gente aí, essa pergunta eu sei que é uma pergunta básica, né? Mas quem perde? Quem ganha com isso, Marcolino? Porque o Banco do Brasil, os bancos públicos, como você falou, tem uma importância fundamental, né, no desenvolvimento do país. Quem está ganhando com isso, né? O empréstimo aí que o Bolsonaro fez de 1 trilhão e 200 mil para os bancos. Explica para a gente isso, né? O que está por trás da privatização dos bancos? Matias, não estou conseguindo ouvir o seu som. Seria importante se o professor Enéas puder fechar o microfone dele. Acho que... Está me ouvindo? Marcolino? Marcolino, está ouvindo? Agora estou, Matias. Agora estou ouvindo. Então, a pergunta é quem ganha, quem perde com isso, né? Porque o governo Bolsonaro aí liberou 1 trilhão e 200 mil para os bancos, né? Durante a pandemia, né? Então, e todo o Banco do Brasil... Oi? Então, quem acaba perdendo com a privatização do Banco do Brasil, né, primeiro, é toda a sociedade. Né? Se a gente pensar, né, hoje o papel que o Banco do Brasil tem, o Banco do Brasil hoje ele está no Brasil inteiro. Está praticamente em quase todos os municípios do nosso país. Né? Com a privatização do Banco do Brasil, então perde, né, as prefeituras, porque hoje depende do Banco do Brasil para fazer investimento. Perde a agricultura do nosso país, porque hoje o Banco do Brasil, né, ele tem um papel fundamental, não só na agricultura, mas se a gente olhar agora o Pronamp, que foi um dos empréstimos que foi feito agora pelo governo federal, né, para apoiar a microempresa no nosso país, boa parte desse recurso foi liberado também pelo Banco do Brasil. Então, o Pronamp, né, o Pronaf, né, então perde as prefeituras, né, porque não vai deixar de ter aquele apoio, perde o setor produtivo, né, tanto a micro e pequena empresa como a agricultura, principalmente a agricultura, que é a agricultura familiar, mas não é só a agricultura familiar, o agronegócio também hoje depende muito, né, dos recursos do Banco do Brasil a partir do Plano Safra, que ele que é o banco hoje, que é o agente, né, de liberar esse recurso hoje, né, do Pronaf no nosso país, do plano Safra, né, que é investido na agricultura brasileira, e perde a população, porque se você perder 2 bancos importantes como o Banco do Brasil e perder a Caixa Econômica Federal, nós vamos ter um problema muito sério, porque você vai ter apenas o Itaú, apenas o Bradesco, né, e o Santander, né, como 3 bancos privados hoje com característica nacional. O Bradesco e o Itaú, eles não chegam em todo o território nacional, né, eles só estão em agências onde dá lucro. Né, o Banco do Brasil não, ele tem por prerrogativa fazer um atendimento à população em qualquer canto do nosso país. A Caixa Econômica Federal também. Então, se você tiver uma privatização, uma venda do Banco do Brasil, né, como o Guedes já começou a tentar fazer um movimento de vender o Banco do Brasil para o Banco BTG, Pactual, inclusive, que é um banco ligado, né, ao ministro Guedes. Então, já teve um movimento ali de vender uma parte do Banco do Brasil, né, ali para o Banco BTG Pactual. Né? Então, se vende o Banco do Brasil e se vende a Caixa, como o presidente Bolsonaro quer, né, com a concentração do sistema financeiro em apenas 2 grandes bancos nacionais e um grande banco nacional estrangeiro, né, perde a população com aumento dos juros, com aumento das tarifas, e você faz uma concentração ainda maior do sistema financeiro na mão apenas do setor banqueiro privado.
Antes de passar a palavra para o Enéas, Marcolino, eu vou ler para você, que não sei se você está vendo, tem um comentário de várias pessoas, mas a Maria Lúcia Rocha coloca assim: esse governo quer destruir o patrimônio construído com muita luta. E a Bia comenta assim, a Bia Moreno, nossa companheira, em épocas de crise, os bancos públicos são fundamentais para a retomada do desenvolvimento econômico e social do país, não ao desmonte do Banco do Brasil e da Caixa. Enéas, palavra sua, Enéas. Marcolino, a gente sabe que as empresas públicas, no caso do sistema bancário, os bancos públicos são fundamentais. Isso nós sabemos. Mas como nós temos acompanhado esse processo de privatização de tudo, né? O Bolsonaro está aí porque, no final das contas, eles queriam alguém comprometido com a política de privatização, neoliberalismo amplo, geral e irrestrito, que o Bolsonaro se propôs a fazer. E se ele não fizer isso, ele vai perder até apoio de muitos setores aí. Mas do ponto de vista dos trabalhadores do Banco do Brasil, indo mais para o lado quais são as perspectivas aí, no caso? Porque o Banco do Brasil, os outros bancos, pelo que eu acompanhei, eles, por conta, né, da modernização, da informatização, sei lá, houve uma diminuição muito grande de funcionários. E no Banco do Brasil, como é que está esse processo? Ou seja, além dessas demissões de 5 mil, né, além dessa questão da privatização, mas do ponto de vista dos trabalhadores, como é que os trabalhadores estão vendo isso? Porque eu vou no banco lá, ninguém reclama muito não, viu? Não tenho visto os funcionários do banco mobilizados. Não sei se ele ouviu, Matias. Não, eu ouvi, professor Enéas. Alô, Enéas? Alô? Estou ouvindo, estou falando. Então, Enéas. Desculpa, estou ouvindo sim. Então, a minha questão é um pouco do ponto de vista dos trabalhadores do Banco do Brasil. Por que a gente não vê essa organização, essa mobilização mais geral dos trabalhadores, sendo que os outros bancos, nós acompanhamos o decréscimo de número de trabalhadores nos outros bancos, seja por fecharem agências, seja porque houve modernização ou informatização. Mas com a privatização do Banco do Brasil, além dos 5 mil que eles já estão mandando embora, com certeza, vindo a privatização, metade desses trabalhadores irão embora. Não, com certeza. E esse processo, né, Enéas, ele já vem acontecendo já de algum tempo. Né? Quando nós tivemos aqui à frente dos sindicatos bancários de São Paulo e região, que eu fui presidente do sindicato aqui de 2004 até 2010. Né? Nesse período, nós aumentamos de 97 mil bancários para 134 mil bancários. Quando todo mundo falava que o sistema financeiro ia desaparecer, né, nós ampliamos durante o governo Lula e Dilma de 97 mil bancários para 134 mil bancários. E a maioria dos postos de trabalho que foram gerados foi justamente do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. O setor privado também cresceu. Cresceu por quê? Porque como você tinha um crescimento econômico, então você teve investimento em infraestrutura, investimento em saúde, investimento em educação, investimento na agricultura. Você viu, saiu o Pronaf, que é a agricultura familiar, de 3 bilhões, ele chegou na casa de 30 bilhões de reais, né? Agora, desse último ano. Você tinha investimento, você tinha crédito para comprar carro, você teve o crédito consignado, você tinha investimento não só para baixa renda, para compra de imóveis, mas que você tinha também investimento, né, para classe média, para classe média alta. Estava sendo construído imóveis praticamente para todas as categorias, né, de trabalhadores, né, e de empresários no nosso país. Você tinha crédito para pessoa física, você tinha investimento do BNDES, né, para micro e pequena empresa, para média e para grande empresa, né, para mudar o parque industrial. Né, você teve aí, surgiu, né, na época, né, o pessoal da indústria naval, né, que estava praticamente desmontada. Você
conseguiu financiar praticamente a maioria dos grandes usineiros do nosso país, né, montando e estruturando usinas de cana-de-açúcar no estado inteiro. Né? Combinado com isso, você teve aí o aumento do número de automóveis, você teve a utilização do álcool, do etanol como, né, uma matriz energética importante também, né, para o nosso país. Então, com toda essa movimentação, foi aumentando o crédito no nosso país, aumentando o desenvolvimento, com isso aumentou o número de funcionários do Banco do Brasil da Caixa, do Itaú, do Banco Santander, no Brasil inteiro. Porque tinha crescimento econômico, tinha desenvolvimento nacional. Então, isso fez com que aumentasse muito o número de trabalhadores bancários nesse período, mesmo com todo o investimento que os bancos vêm fazendo, em toda a década de 90, nos anos 2000 também, né, em tecnologia. Mesmo com tudo isso, manteve e ampliou o número de postos de trabalho. O problema é que é decisão política. Do mesmo jeito que antigamente o FHC desmontou os bancos públicos, nós fortalecemos as empresas públicas de 2003 até 2000. Marcolino, acho que a conexão sua caiu. Enquanto o Marcolino retoma, vou ler aqui uns comentários que está chegando para a gente aqui, ó. A Penélope Chiarelli Mendes, os bancos públicos são fundamentais para o desenvolvimento do país. E ela também comentou no outro aqui, ó, tudo que envolve empresas públicas teria que ser priorizado no governo, afinal, se é público, é do povo. Mas na contramão disso, esse governo desmonta, destrói, privatiza as empresas e dão muito lucro para o país. Vamos ver se o Marcolino retorna aqui para a gente retomar a conversa. Acho que a conexão dele caiu. Vamos ver se ele retoma aqui. Está voltando já, né? Marcolino, estão nos ouvindo? Quero agradecer a quem está participando da nossa live. Aqui a Penélope, a Bia, a Maria Lúcia, o Ricardo, o Nilson. E dizer que quarta-feira vamos estar aqui no Momento Luta Social com o Milton de Sapopemba. O Onésio conhece muito bem o Milton. Vai falar um pouco da história aqui da luta ali de Sapopemba. E no final, na sexta-feira, no Momento Cultural também aqui, vamos trazer uma reflexão sobre a questão da segurança na internet. Né? Então, quem está nos assistindo pode comentar, compartilhar. Vai lá na página do Facebook também, se inscreve na nossa página, para que a gente possa divulgar essa página aqui com mais tranquilidade. Vamos ver se o Marcolino está ouvindo. Ele está agora sim. Vamos para os comentários. Bia Moreno, companheira aqui, foi presidente do diretório Tatuapé, militante, companheiro da gente aqui, ó. Governo genocida, vacina para todos. Novamente, a Penélope Chiarelli, todos os projetos sociais e políticos de distribuição de renda passam pelos bancos públicos. Marcolino? Libera o microfone, Marcolino. Então, com dificuldade na conexão aqui com o nosso entrevistado, Luiz Cláudio Marcolino. Vamos aguardar ele retomar aqui. Mas vou adiantar aqui umas preocupações que nós devemos ter com a privatização dos bancos. Primeiro, entender que é investimento público, né, do país para construir esse valor de memória, de investimento, né, de equipamento, né, de contratação de pessoas, qualificação profissional. Então, há um grande investimento para depois ser entregue para o valor de banana, né, para os grandes empresários. E, claro, né, nós debatemos aí no governo, na candidatura do governo Haddad, que era importante enfrentar os juros, né, os juros bancários, né, que somente com bancos públicos você pode reverter isso, mudando as taxas de juros, trabalhando com a questão de investimento, com a questão do microcrédito, financiamento para os empresários, né? Marcolino não retornou. Então,
o que é importante compreender é que esse desmonte tem interesse do setor privado, dos grandes empresários, né? Do setor bancário e também do setor econômico. Marcolino, Enéas. Se quiser comentar alguma coisa, fique à vontade, Enéas. Acho que o Marcolino vai ter dificuldade de voltar. Marcolino. Enéas, libera seu microfone, Enéas. O Banco do Brasil foi a primeira instituição bancária criada no nosso país, né? Quando o Brasil ficou independente de Portugal, a primeira coisa que fizeram foi o Banco do Brasil, né? O Nilson já nos falou um pouco sobre tivemos vários bancos do Brasil, mas, afinal, o Banco do Brasil foi criado porque precisava de um banco, já que o Brasil, de certa forma, com a independência, precisava ter condições de enfrentar aí o que tinha que enfrentar na época. Então, é um banco centenário, né? Eu fico imaginando como deve ser, de repente, a gente amanhecer um dia seguinte, olha, não existe mais Banco do Brasil. O Banco do Brasil foi privatizado. Venderam o Banco do Brasil. Isso aí é absolutamente... Na minha cabeça não passa, né? Um país como o nosso, que ficar sem um instrumento como um Banco do Brasil, como uma Caixa Econômica Federal, que permite que o Brasil, no caso, possa também fazer um contrapeso aos bancos privados. Porque se não tiver o banco público, aqueles 3 bancos gigantes, né, Itaú, ele citou aí, né, o Santander e não sei quem, eles vão dar de braçada aqui no Brasil. Eles vão simplesmente fazer o que eles quiserem, né? Hoje já não é fácil você ter uma relação com esses bancos, porque esses bancos, eles são danados. O que eles cobram de um correntista é um absurdo, né? Mesmo o Banco do Brasil, eu tenho visto lá, todo mês eles me cobram lá. Eles ficam com o meu dinheiro, mas não me dão nada em troca, e ainda eu tenho que pagar para ter a conta no Banco do Brasil. Então, é um absurdo, quer dizer, eu não consigo imaginar. Mas, com esse governo que está aí, né, o Bolsonaro e Guedes, tudo pode acontecer. Né? Tudo pode acontecer. Não é à toa que tem esse movimento de demissão dentro do Banco do Brasil. A minha gerente lá no Banco do Brasil, eu tenho conta no Banco do Brasil. A minha gerente lá é uma gerente progressista, petista, né? Por incrível que pareça, né? A maioria lá não fica lá, mas ela, de vez em quando, ela me liga e fala para vender uns produtos, não sei o quê, mas, na verdade, ela quer conversar sobre política, sobre o Lula, e ela, né, tem essa preocupação, porque se acabarem com o banco, os funcionários, eu me lembro uma vez, quando venderam o Banespa, aos poucos eles foram enxugando o Banespa ali da Mateu Bay. Aquele pessoal que trabalhava lá, de repente você não conhecia mais quem estava lá, né? Porque eles criaram aqueles mecanismos de demissão voluntária e a pessoa acabava entrando, achando que com aquilo ali ia ser bom, aí perdia o emprego. Era uma empresa que pagava um salário razoável e botaram no lugar, com certeza, pessoas que ganhar pela metade do que ganham. Então, é uma coisa absurda. O bom público é fundamental, né? Enéas, eu vou interromper você, que você falou nos comentários que acho importante recuperar a fala do Nilson Souza, né, que ele está trazendo para a gente aqui novamente. Nilson Moura. Nilson Moura,
Perdão, Nilson, perdão. Nilson Moura, sociedade brasileira necessita de bancos públicos para gerar o desenvolvimento, apoio a pequenas e microempresas, o auxílio emergencial salvou a população, pagos pela Caixa Federal. Então, assim, o que é importante compreender para quem está nos assistindo? O Marcolino está com dificuldade na conexão, não está conseguindo retomar. Nós vamos marcar o outro dia para ele voltar a falar para a gente. O que é importante compreender? Que os bancos públicos são aqueles que propagam os rincões, né, do país onde os bancos particulares não querem entrar. São os bancos públicos que fortalecem a política pública dos governos democráticos e populares. Né? O Nilson trazia o debate aqui da expansão de contas abertas para as pessoas mais humildes, né, que nem sequer reconhecido era civilmente, né, por uma instituição bancária. Então, os bancos públicos é aquele que leva, né, aos rincões, aos lugares pobres, a oportunidade de acesso a empréstimo, acesso à conta bancária, acesso à visibilidade econômica. E aí, é claro, são os bancos públicos que, além de fazer tudo isso, faz o contraponto, como a Maria disse muito bem aqui, em relação aos bancos privados, né, os bancos privados que têm interesse em enriquecimento. Os bancos cresceram, né, cada ano eles arrecadam bilhões, né, em faturamentos anuais, enquanto o povo brasileiro, que precisa de investimento, está aquém da política pública. Bem, gente, nós estamos aqui há 30 minutos, o nosso parceiro caiu, não sei se vai poder voltar, acho que é um debate que devemos dar continuidade, e vou consultar o Enéas aqui, nós podemos encerrar a nossa conversa, né, Enéas, porque infelizmente está prejudicada, né? Sim, Matias, mas acho que vamos aproveitar para falar para todo mundo. Está retornando. Peraí, Genés, peraí. Marcolino. Libera o microfone, Marcolino. Está difícil a conexão do Marcolino, vamos ter que retomar um outro dia a nossa conversa. Infelizmente, mas quero agradecer a todas as pessoas que estão se manifestando aqui no chat, aqui nos comentários. Agradecer ao Enéas, que tem contribuído bastante com essa reflexão política aqui na segunda-feira. Marcolino, está difícil mesmo, né, de entrar. Enéas, palavra sua, Enéas. Então, eu só queria aproveitar o momento para a gente lembrar que os trabalhadores da educação estão em greve e precisam e merecem o nosso apoio, porque eles estão fazendo uma greve pela vida, né? Sim. É um absurdo o que querem fazer, encher as escolas de crianças, de professores, e eu vejo aqui no meu Facebook, todo dia, todo dia tem lá alguém, né, citando que um companheiro nosso, professor, morreu pela Covid, né, nós estivemos em Guaianazes, estivemos na Zona Norte, estivemos na Zona Sul, do Brasil inteiro, e alguns lugares já estão tomando decisão, por exemplo, eu soube que no Rio Grande do Sul, uma juíza determinou que se fechasse todas as escolas no estado do Rio Grande do Sul. Então, aqui em São Paulo, nós temos que dar apoio para os nossos companheiros, professores que estão, né, trabalhadores da educação, na verdade, não só professores, é o conjunto, né, estão em greve. Então, eu queria só chamar a atenção, reforçar isso. Legal. Marcolino está aí na live, Marcolino. Bom, parece estar com dificuldade aqui a conexão com o Luiz Cláudio Marcolino. Começamos uma conversa muito interessante, mas no avançar da hora, essa dificuldade da conexão, acho que o Enéas traz uma pauta fundamental, né? Que é a solidariedade, a greve dos professores, porque vidas importam, né? O que o Enéas está colocando aqui, eu também partilho no Facebook aqui, várias pessoas que estão perdendo suas vidas com essa pandemia, né? Que é um descaso do governo que passou o ano todo. E na campanha eleitoral falou, né, da situação das escolas, da entrega dos tablets, né, banda larga para todo mundo, e aí, né, estamos aí
começando as aulas sem qualquer condição de segurança para os professores e para os alunos também. E aí, é claro, vamos denunciar também aqui, né, essa questão está acontecendo no Brasil como um todo, né? As vacinas estão acabando, né? As pessoas estão correndo para vacinar, embora falaram do jacaré, que vai virar de sexo, que é o que está salvando vidas, né? E um descaso muito grande do governo aí, governo federal, criando aglomeração, brincando com o uso de máscara. Vamos ver se o Marcolino volta para dar uma palavra final aqui. Alô? Ô, Luiz Cláudio. Oi, Matias. Tá ouvindo? Agora estamos ouvindo. Nossa, tá muito difícil aqui. A conexão tá muito ruim. Vai e volta. Às vezes eu ouço vocês me ouvem. Então, eu peguei o finalzinho lá da fala, Matias. Você fica à vontade. Lá do Enéas, na questão da fundação do Banco do Brasil. De fato, ele foi fundado no dia 12 de outubro de 1808. E o papel do Banco do Brasil justamente era, né, fazer a integração nacional e potencializar as atividades econômicas do país. E outros é incluir, fazer ganhos de inclusão da população, né, com desenvolvimento. Então é importante falar um pouco dessas questões, a importância do Banco do Brasil, da Caixa Federal, que o Nilson está acompanhando também. Teve um período, Matias, que todo mundo falava quando veio o Santander para cá, quando ele comprou, na época, o Banco Banespa, e o HSBC, né, acabou comprando o Banco Bamerindos. O argumento que o governo brasileiro tinha na época é que ia vir para cá bancos estrangeiros, né, que esses bancos estrangeiros, né, com a taxa de juros, né, em outros países, lá na Espanha, né, e na Inglaterra, eram taxas de juros menores, que esses bancos iam atrair, vindo para o Brasil, ia praticar taxa de juros menores, ia praticar tarifas menores, e com isso a população ia ganhar com isso. E é justamente isso que o Enéas comentou, que na verdade é o contrário, quer dizer, hoje o Banco Santander é um banco mais agressivo, inclusive, do que os bancos privados nacionais, do ponto de vista de tarifa, né, e de cobrança de taxa de juros. Então, veio justamente totalmente na contramão, além de fazer uma política que a gente chama, né, antissindical, né, de não dialogar com o movimento sindical, né, brasileiro. Né, lá na Espanha, por exemplo, hoje o Brasil é responsável por mais de 30% do lucro mundial, né, do Banco Santander na Espanha. Só que, justamente, o Banco Santander é que é o banco que menos discute, menos conversa com o movimento sindical brasileiro. Só para dar um exemplo, na reforma trabalhista de novembro de 2017, na reforma trabalhista foi apontado que você não teria, né, mais necessidade de fazer homologação nos sindicatos. A maioria dos bancos mantiveram homologação no sindicato. O único banco que correu e tirou a homologação do sindicato foi o Banco Santander. O Banco Santander, por exemplo, não quis dialogar ou negociar com o movimento sindical, né, ou quis montar uma comissão própria para negociar a participação dos lucros e resultado, porque a nova reforma trabalhista determinava isso. Começou a querer fazer banco de horas já logo que a reforma trabalhista foi aprovada. Então, esse é um banco totalmente antissindical, né? Foi um banco que no país apoiou o presidente Bolsonaro claramente, declaradamente. Né? O Banco Santander foi um dos bancos aí, entre os grandes empresários brasileiros, que apoiou o presidente Bolsonaro na sua eleição e tem feito a manutenção do presidente, porque tem interesse. Agora, com a autonomia do Banco Central, né, com a venda do Banco do Brasil, com a privatização da Caixa Econômica Federal, quem é que ganha com isso? Os grandes bancos. Santander é um desses bancos. Então, por isso que, para a gente, essa luta em defesa das empresas públicas ela é muito importante. Por que ela é importante? São as empresas públicas que geram desenvolvimento no nosso país. Eu comecei aqui a nossa fala, Matias, falando da Petrobras. A Petrobras, quando nós assumimos a Petrobras, né, aqui em 2003, se a gente olhar aqui o plano de investimento de negócios da Petrobras era de 20 bilhões de reais. Quando nós finalizamos o governo em 2014, já estava na casa de 110 bilhões o plano de negócios da Petrobras no país. A Petrobras ela passou a fazer um investimento aqui no país de mais de 300 bilhões de reais só de investimento, né? Só de rentabilidade que passou a ter nesse período. E esse recurso, esse lucro que a Petrobras gerou para o governo brasileiro, que parte desse dinheiro, além do investimento que a empresa faz, esse dinheiro vai para o Caixa do Tesouro. Esse dinheiro vai para o Caixa do Tesouro, que foi o responsável depois, no caso da educação, professor Matias, né, você que é professor sabe disso, nós saímos de 2003 de 35 bilhões para 112 bilhões de reais. De onde que veio esse dinheiro investido na educação? Aqui nós estamos falando do ProUni, do FIES,
universidades federais, né, a questão das escolas técnicas. Então, saiu de investimento de 35 bilhões para 112 bilhões. Parte desse dinheiro veio justamente desse crescimento da Petrobras nesse período, né, o lucro da Petrobras, o lucro do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, dos Correios, das empresas públicas, que possibilitou ter investimento, por exemplo, no SAMU, nas UPAs, né, no fortalecimento da rede do Sistema Único de Saúde no país. Tudo isso veio do dinheiro das empresas públicas. E a hora que o governo fecha o Banco do Brasil, privatiza, quer vender a Petrobras, né, quer fechar os Correios, quer vender a Eletrobras, essas empresas que hoje geram lucro para o país, combinado com o imposto que o governo já arrecada da gente, né, pelo PIS, COFINS, né, por impostos diretos ou indiretos, imposto de renda, esse dinheiro, por exemplo, é insuficiente para fazer o desenvolvimento do país. Quem que ajuda a desenvolver o país é justamente as empresas estatais, o retorno que elas dão. Então, o que o governo Bolsonaro está fazendo agora, dentro da política neoliberal de desmonte do Estado, é dar um tiro no pé. Porque lá na frente, quem vai perder é toda a sociedade brasileira, que não terão empresas importantes como essa, reinvestindo, né, no nosso país e gerando políticas públicas, né? O Nilson comentou agora aí a questão do auxílio emergencial. Né? Qual é o banco que pagou o auxílio emergencial? Quase mais de 60 milhões de pessoas no país. A Caixa Econômica Federal, que tem capilaridade. Né? Quem fez o aplicativo, né, para garantir o pagamento de mais de 60 milhões de pessoas foi os próprios funcionários da Caixa Econômica Federal. Então, hoje são profissionais de alto nível, pessoal qualificado, preparado para atender as necessidades da população, né, nos programas sociais e nos programas de investimento. Então, nós não podemos perder bancos públicos ou empresas públicas como nós estamos perdendo. Então, o FHC desmontou, nós fomos lá durante 12 anos, governo Lula e governo Dilma, fortaleceu as empresas públicas. E depois do Temer, pós-golpe, e agora com o Bolsonaro, estão desmontando de novo as empresas públicas. Isso vale também para o governo do Estado de São Paulo. A hora que você vende a empresa pública, pega a Sabesp, não é mais nossa. E depois que a Sabesp foi vendida, né, passou a ser uma empresa privada, aumentou muito o valor da conta de água. Né, tem muitos lugares que eles cobram hoje o valor de esgoto e sequer nem esgoto tem nas ruas. Se você pegar a Eletropaulo, quando ela foi privatizada, depois, né, foi vendida, hoje está na Enel, e a Enel, inclusive, Matias, é importante aí para o Enéas também, é uma empresa pública italiana. Né, hoje aí os neoliberais, né, os liberais aqui brasileiros falam que não pode ter empresas públicas, né, nós temos que vender e abrir mão das empresas públicas brasileiras, mas a nossa Eletropaulo, que lá atrás era pública, foi privatizada, né, depois agora, né, foi vendida novamente agora, e a Enel, que agora é a dona, é uma empresa pública estatal italiana. Né? Se você pegar toda a nossa rede de energia hoje, né, as hidrelétricas e as redes de transmissão, quem está comprando é o governo chinês. Né? São empresas chinesas que também, né, aí é o Estado socialista comprando as empresas aqui no país e são matrizes energéticas importantes. Né, como o crédito é importante para o desenvolvimento. Então, perder o Banco do Brasil, perder a Caixa Econômica Federal, para a gente é inadmissível. E quanto a gente puder lutar para garantir, né, aí não só o Banco do Brasil, né, desde 1808, ajudando o desenvolvimento do país, é o banco mais antigo que nós temos hoje, né, no Brasil, é o Banco do Brasil, né, o Itaú é da década de 50 agora, o Bradesco é da década de 50, 60. Né, o Banco do Brasil é desde 1808, quer dizer, o maior banco hoje está, na maior parte do território nacional, está em 4.368, né, a agência dos 5.600 municípios do país. Então, eu queria pedir desculpa também, viu? Aí, tanto a Enéas como Marcolino, né, caiu Marcolino, mas estou à disposição. Marcolino, antes de pedir desculpa, eu vou fazer uma provocação aqui, vou pedir licença para o Enéas. Estamos aqui há 43 minutos, infelizmente, a conexão do Marcolino, ele vai botar outro dia, mas eu não vou deixar de perguntar, Marcolino, você foi deputado estadual, presidente dos casos bancários, estamos em plena pandemia, mas não há condição de suportar esse governo, né? O Nilson colocou aqui, impedimento do biruliro para preservar a vida e a democracia. Marcolino, o que podemos esperar da classe trabalhadora diante dessa situação de genocídio? Para falta de coisa, perdão aqui, eu não vou falar, eu não quis expressar. Marcolino, fala para a gente aí, o que a CUT está pensando, o que os bancários estão pensando. Fala para isso para a gente, Marcolino. Obrigado. Nós temos feito, Matias, nesse último período, aí não só as centrais sindicais, nós fizemos 3 grandes manifestações, 3 carreatas aí importantes, né, com a Frente Brasil Popular, com a Frente Povo Sem Medo, com as centrais sindicais, com os partidos políticos, né, de demonstrar, primeiro, cobrando aí o impeachment do presidente Bolsonaro. Né, é importante. Por que o impeachment ele é importante?
Todo esse desmonte está acontecendo no aparato estatal hoje brasileiro, né? Como eu disse, quem ganhar o governo 2022, sem essas empresas públicas, para você retomar o crescimento, vai ser muito difícil retomar o crescimento do país, como é muito difícil você retomar, né, o crescimento no estado de São Paulo. Né? Por exemplo, é inadmissível a gente pensar que empresas, o Brasil, o estado de São Paulo, o tamanho, o poder que a riqueza, né, do estado de São Paulo tem, não tem condição, por exemplo, de produzir respirador, né, de produzir mamógrafo, né, de produzir, né, instrumento voltado, né, para a área médica no próprio país. Nós estamos vendo a Ford indo embora agora. Por que a Ford está indo embora? Não é só a Ford. A maioria das empresas hoje do nosso país não consegue mais fazer a modernização do seu parque gráfico ou seu parque industrial. Por que ele não consegue? Nem o parque gráfico, nem o parque industrial e nem as empresas de autopeças. Porque você não está conseguindo mais trazer as peças necessárias para produzir aqui no Brasil. Porque o Brasil ele deixou de ser, né, um país industrializado, né, ele passou a ser apenas um país que recebe as peças prontas e, no máximo, ele faz aqui a montagem das peças. Por exemplo, você hoje não tem uma indústria de produção de televisão no país. Você não tem uma indústria de produção de computador no país. Você não tem uma indústria de produção de telefone celular no país. Todas essas peças hoje, ela vem de fora e é montada no país. Você tem uma indústria hoje de montagem, não é mais uma indústria de produção como você tinha na década de 60, 70. Então, esse processo de desmonte ele foi acontecendo ao longo do último período. E o que nós estamos debatendo na Central Única dos Trabalhadores? É importante você ter um processo de reconversão industrial. Né? Não importa que a empresa, né, multinacional ela esteja instalada aqui no Brasil. É importante ter empresas estrangeiras no país. Mas a tecnologia dessa produção desse produto ele tem que fazer parte, né, de um projeto de desenvolvimento da indústria brasileira. Nós poderíamos ter hoje muito mais postos de trabalho no Brasil se tivesse uma indústria de transformação. Mas o empresário brasileiro hoje, ele prefere pegar aquele dinheiro que ele tem de lucro, ou que ele ganhou de riqueza, acumulou nos últimos anos, e investir na Bolsa de Valores. Você vê, a taxa de juros brasileira ela caiu de forma drástica. Né? Esse é um ponto positivo do governo Bolsonaro. Mas eu falo, nesse processo de redução da taxa de juros, qual foi o empresário que está reinvestindo ou investindo no país? Nenhum. Porque com o dólar na altura que está, você não consegue comprar máquinas, você não consegue mudar o seu parque industrial, né? As peças não estão conseguindo mais chegar aqui no Brasil, né, para a produção dos produtos. Hoje o pessoal quer comprar geladeira, está demorando 3, 4 meses para você conseguir receber uma geladeira. Né? Às vezes 2, 3 meses para pegar um carro zero que você comprou. E aí vai ficar pior ainda, porque o dólar na altura que está, e o governo poderia ter feito uma ação, né, de controlar, como nós fizemos isso no governo Lula e Dilma, que houve um controle, né, da taxa de juros, houve um controle do dólar, ou ali havia um acompanhamento do governo, uma preocupação no desenvolvimento da indústria nacional brasileira. Né, nós tivemos indústrias da construção civil, né, importantíssimo durante o governo Lula e Dilma, que já eram empresas que já tinham, Matias, em governos anteriores, mas que nunca tiveram a oportunidade de virar, inclusive, empresas multinacionais, começou a produzir, né, e fazer investimento, né, fora do país. E a riqueza vinha e voltava ao Brasil, porque os contratos eram feitos a partir do governo no Brasil. Então, eu estou colocando tudo isso porque nós estamos fazendo uma série de manifestações, os bancários têm feito paralisações, estamos fazendo atividades na Caixa Econômica Federal toda quinta-feira para não desmontar, para não vender a Caixa Econômica Federal. Estamos fazendo atividade no Banco do Brasil, no Bradesco, no Itaú, no Santander, né, onde o banqueiro ele tenta tirar direito do trabalhador, nós estamos ali atuando. No dia 4 agora, as centrais sindicais, né, vão fazer manifestações no Brasil inteiro, né, pela vacinação já para toda a população, né, pela manutenção do auxílio emergencial, né, e pela garantia de emprego para todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras. É só ver o governo do Estado de São Paulo. O governo do Estado de São Paulo está abrindo mão de mais de 50 bilhões de reais do orçamento do Estado de São Paulo. Mas esse dinheiro que ele está abrindo mão de isenção fiscal, né, que o governo estadual está abrindo mão, não tem garantia de um posto de trabalho. O mínimo que o governo tinha que fazer era garantir o emprego de todos os trabalhadores onde está tendo, né, essa isenção fiscal para vários setores econômicos do nosso país. Então, esse debate do emprego é fundamental. As centrais sindicais vão fazer uma grande mobilização no dia 4 agora, na próxima quinta-feira. Então, no Brasil inteiro vai ter manifestações pela vacinação já para todo mundo, pela manutenção do auxílio emergencial e pela garantia do emprego dos trabalhadores, emprego e renda nesse momento da pandemia. Muito bem. Quero agradecer aqui o Enéas, agradecer o Luiz Cláudio Marcolini. Infelizmente a conexão dificultou, mas nós estamos aprendendo a mexer com essa ferramenta, que ele vai voltar aqui outro dia e vou melhorar também a conexão minha, que bem está ruim, eu estou percebendo isso. Quero agradecer aqui
Em especial o Nilson, que está oferecendo, está expondo um texto que ele publicou sobre o que o Marcolino está comentando aqui para a gente. Vale a pena ter acesso e ler. Enéas, muito obrigado. Marcolino, muito obrigado. Um grande abraço aos dois e nos vemos aí na próxima segunda-feira, Enéas. Um grande abraço. Obrigado Marcolino. Um grande abraço. Estamos sempre à disposição. E desculpa mesmo aí a conexão hoje, que foi de fato muito ruim, mas estamos à disposição. Um abraço. Um grande abraço, Luiz Cláudio. Um grande abraço. Valeu, gente.